Bom dia, família abençoada do Senhor Jesus. Vamos para mais um Só por Hoje. Retomando aí os Só por Hojes, né? Prioridades, 7 de março. Os bons momentos também podem ser uma armadilha. Corremos o perigo de esquecer que a nossa primeira prioridade é nos mantermos limpos. Texto básico, página 47. As coisas podem se tornar realmente boas em nossa recuperação. Talvez tenhamos encontrado nossa alma gêmea, construído uma carreira gratificante, iniciado uma família. Talvez os relacionamentos com os membros de nossas famílias tenham se restabelecidos. As coisas estão indo tão bem que nós raramente temos tempo para frequentar as reuniões. Talvez comecemos a nos reintegrar na sociedade com tanto êxito que esquecemos que nem sempre reagimos a situações como os outros. Talvez, só talvez, tenhamos esquecido algumas prioridades. A frequência às reuniões ainda é uma prioridade para nós? Ainda apadrinhamos? Telefonamos para o nosso padrinho e madrinha? Que passo estamos trabalhando? Ainda temos boa vontade para sair da cama e atender, em alguma hora indesejável da noite, uma chamada do 12º passo? Lembramos-nos de praticar os princípios em todos os nossos afazeres? Se outros na nossa irmandade nos procurarem, estamos disponíveis? Lembramos-nos de onde viemos ou os bons momentos têm nos permitido esquecer? Para permanecer limpos, devemos nos lembrar de nosso passado. Estamos gratos pelos bons momentos, mas não deixamos que eles nos desviem de nossa contínua recuperação em nossa irmandade. Só por hoje, eu sou grato pelos bons momentos, mas não me esqueci de onde vim. Hoje, minha primeira prioridade é ficar limpo e crescer em minha recuperação. Família, eu tava brincando com meus gatinhos ontem e aí eu cocei o olho, eu esqueci de lavar a mão e aí irritou meu olho, ficou um pouco com alergia, por isso que meu olho tá esquisito. Gostaria de falar pra vocês que eu tava em viagem, né? Por isso que eu não tava gravando só por hoje. Eu cheguei ontem, na realidade eu cheguei na quinta-feira de volta na minha casa, porém na sexta não deu pra me gravar porque eu tava com muita coisa acumulada pra fazer. Mas hoje eu tô aí de volta. Graças a Deus eu permaneci todos esses dias em recuperação e sobriedade, sem recaídas, pela graça do meu bom Jesus, né? Pela proteção espiritual dele. Até teve uma situação na qual a minha, a minha recuperação e sobriedade foram postas à prova, né? Teve meio que uma batalha espiritual ali, porém Deus me ajudou muito, né? E pela graça, pela glória de Deus, eu não senti vontade de usar. Na realidade, o que aconteceu não estava relacionado à droga, né? Mas estava relacionado a uma recaída de comportamento. E foi uma batalha espiritual muito forte, cara. Foi muito louco, porque eu já havia me decidido a não recair em comportamento. E eu dormi e, tipo assim, o meu celular começou meio que vibrar do nada. E eu uso um smartwatch também. Começou a piscar a ponto de eu acordar, cara, e levantar de madrugada e quase cometer algum tipo de recaída de comportamento. Mas pela graça do Senhor Jesus, né, eu tive um bom raciocínio, eu fui inteligente no momento, né, que eu acordei ali, que eu fui despertado para ser posto à prova de ir ler a Bíblia, cara. Ai, graças a Deus que eu li a Bíblia, cara. Porque se eu tivesse agido pelo impulso, eu tinha feito caquinha. E como a gente bem sabe, né? Pensamentos geram sentimentos que geram comportamentos. E, cara, esses comportamentos não adianta. É o que eu falo sempre aqui, né? São as pequenas coisas que me levam à recaída, cara. Então, por mais que a primeiro momento a recaída não fosse usar a droga, ela poderia ter sido
o final da trajetória no qual eu poderia ter entrado, mas pela graça, pela glória de Deus e um pouco da minha pouca boa vontade, eu consegui evitar e foi muito massa, sabe? Porque depois que você é aprovado, eu acho interessante isso. Esses dias para trás eu estava pensando. Deus, eu não lembro se eu ouvi alguém falando, ou se eu ouvi em alguma pregação evangélica. Eu sei que eu aprendi isso, né? Deus não nos prova, Deus nos aprova, né? Imagina que você está aí numa escola, só que na realidade você está na escola da vida. Mas enfim, na escola o que que acontece? A gente estuda, em determinado momento a professora passa o quê? Uma prova. Para quê? Apenas para você ser aprovado e poder passar de ano, né? Então eu trago isso para minha vida espiritual. Deus não me prova, Deus me aprova, né? Ele permite que aconteçam situações para me aprovar de que realmente eu passei daquela fase e posso continuar prosseguindo a minha vida. E se eu não passar naquela prova, automaticamente eu vou precisar estudar toda a matéria de novo. E a gente já. Eu falando de mim, já fui muito desaprovado, já cansei de repetir o ano aí, de ter que passar pelo mesmo ciclo várias e várias vezes até aprender. Então eu busco aprender o máximo possível a cada ciclo da minha vida para que eu possa continuar evoluindo, crescendo em Cristo, crescendo em recuperação, crescendo em sobriedade, crescendo em caráter, evoluindo a cada dia. A, a minha motivação, a minha intenção é que as pessoas possam ver Cristo através de mim, não só por palavras, mas sim por atitudes, né? Que é muito mais válido do que palavras, porque falar que é um falo. Mas que através das minhas atitudes as pessoas possam ver Cristo em mim, as pessoas possam ver a luz de Deus em mim, né? E, bom, é isso, cara. Agora falando ali um pouco sobre o texto, realmente é igual, volto a dizer, as coisas acontecem, estão acontecendo na minha vida e tá top demais. Muito bom, não tenho o que reclamar. Nossa, só bênção, só glória, só vitória, né? E cara, como é louco, né? Porque, tipo assim, na minha dicção ativa, os problemas eram tão grandes a ponto de eu não conseguir superá-los, né? De eu não conseguir resolvê-los. Mas hoje, em sobriedade e recuperação, com o apoio aí da minha psicóloga, com o apoio da Irmandade, principalmente, assim, um raciocínio lógico, né? Que vem através do meu mentor espiritual e que vem através dos ensinamentos da minha psicóloga e também através do meu exercício desses raciocínios, as coisas têm se tornado muito fáceis de resolver, têm se tornado muito fáceis de serem superadas, né? Às vezes eu fico até chocado, às vezes eu fico até espantado, né? Cara, mas nada mais me para, sabe? Nada tem que ser uma coisa muito forte para me dar para tentar me baquear, porque quando vem me baquear, eu começo a exercitar imediatamente, né? A recuperação do meu poder de pensar, sentir e me comportar, no caso, agir, né? Porque eu aprendi que eu não posso deixar que pessoas mudem os meus pensamentos, sentimentos e comportamentos. Mas eu permito que Deus transforme a minha vida, né? Então, isso é muito profundo, né? Porque eu, através da minha terapia e através do meu mentor espiritual, eu cheguei a, a esse despertar espiritual, no qual foi me revelado que quando eu me sinto mal é uma escolha minha. E muitas vezes eu estou dando poder para outro ser humano interferir nos meus pensamentos, sentimentos e comportamentos. Eu escolho isso, né? Então, a partir do momento que eu tive esse despertar espiritual, eu
tô trabalhando o tempo todo, cara. Então, às vezes vem uma fofoca, ou vem alguma, sei lá, qualquer situação no qual a outra pessoa está tentando me atingir, ou de repente ela nem tenta me atingir, mas ali o meu raciocínio vem de uma maneira ilógica me trazer sofrimento que eu não quero e não preciso passar. Olha que louco. E aí, a partir do momento que eu tive esse despertar, quando vem o primeiro raciocínio, eu já descarto ele. Não, cara, essa situação não vai me afetar. Essa situação não vai mudar quem eu sou. Essa situação não vai interferir nos meus pensamentos, né? Essa situação não vai interferir nos meus sentimentos, não vai interferir nos meus comportamentos. Eu continuo em recuperação, eu continuo em sobriedade. Eu sou um cara feliz e isso não vai me atingir. Eu não quero que isso me atinja. E a partir do momento que você não quer, cara, e exercita isso, cada vez vai ficando mais fácil de você conseguir controlar o seu humor. Ontem aconteceu uma coisa muito louca. Vamos aproveitar que agora eu tô com um monte de coisa pra falar, vai demorar só por hoje aí. Se você quiser assistir até o fim, vai ser legal. Bom, antes de eu falar sobre isso, eu vou só terminar de falar sobre o texto. O que acontece aqui, o que o texto vem trazer pra gente? Basicamente, a gente não deve abaixar a guarda, né? Igual eu. Hoje, faltam apenas 12 dias para eu inteirar um ano de sobriedade e recuperação. Então, 50% do meu cérebro tá totalmente feliz, eufórico e assim, ó, uma alegria que vai explodir, mas só 50%. Por quê? Eu preciso deixar os outros 50% focados na minha progressiva e contínua recuperação e sobriedade. Por quê? A cada vez que eu, como adicto, conquisto ou alcanço algo que eu estabeleci na minha vida, ao mesmo tempo, ao equilíbrio, ao mesmo tempo que isso é uma vitória, uma alegria, pode me gerar uma sensação de dever cumprido e me levar à queda. Então, graças a Deus, eu com esse raciocínio, eu consegui já ter o foco. Olha, eu vou fazer um ano, mas um ano é muito pouco para quem quer ter uma vida de sobriedade e recuperação, né? Eu amo as fichas que a gente recebe na Irmandade. Se você faz parte da Irmandade, você já viu as fichas, elas são lindas, né? Eu não posso mostrar elas aqui, eu não posso me referir à nossa Irmandade através de vídeos, mas para quem já foi na Irmandade, sabe do que eu tô falando, aqueles chaveirinhos coloridos, eu amo aquilo lá, eu acho muito massa, né? É um presente para mim cada vez que eu posso pegar um. Então, eu já tenho um molho, né, cheio de chaveirinhos coloridos, que são as fichas. Eu não vejo a hora de pegar a próxima, né, que é de um ano, depois tem de 1 ano e 6 meses, depois de 2 anos e depois de múltiplos anos. Então, isso é muito massa, porque continua me dando uma motivação para continuar. Então, o que o texto vem falar basicamente é que apesar de todas as alegrias da vida, nós devemos ficar 100% focados em nossa recuperação. Porque senão toda essa alegria nos derruba. Por quê? Quando eu estava na adicção ativa, tudo era motivo para o uso, né? Se eu tava triste, eu queria usar para me parar de sentir tristeza. Se eu tava tranquilo, eu queria usar para eu ficar eufórico. E se eu tava eufórico, eu queria usar para ficar mais eufórico. Apesar de todas essas situações serem uma mentira, né? Porque ela não aliviava a dor, ela me trazia só mais dor. Ela não me deixava eufórico, ela só me trazia tristeza. E quando eu achava que eu ia ficar mais eufórico, aí eu ficava triste, né? Então, infelizmente, era tudo uma grande mentira. Então, basicamente é isso. É para você não deixar que a alegria te leve à recaída. Porque o que o texto vem dizer é que a gente deve ficar atento que a recaída não vem só através da tristeza, ela pode vir através da alegria.
Então, volto a dizer, vou fazer um ano, irmão, então eu continuo focado. Claro que eu vou aproveitar esse momento, vou desfrutar desse momento, vou comemorar, vou fazer uma festinha, porque para mim é muito importante ter conseguido chegar até um ano. Mas, volto a dizer, um ano para mim é pouco. Eu quero pelo menos a minha vida inteira em recuperação. Eu quero pelo menos, o mínimo que eu quero é viver a eternidade da minha vida, do meu ser, do meu espírito em recuperação e sobriedade. É só isso que eu quero, entendeu? Não é muita coisa, é só o resto da minha existência. Eu não quero ficar mais em adicção ativa. É só pro resto da minha existência eu quero viver em recuperação e sobriedade. E quero com todas as minhas forças, com todos os meus átomos, com cada célula, com cada respirar, com cada fração de segundo. Eu quero viver em Deus, eu quero viver em Cristo, eu quero viver em sobriedade e recuperação, porque não existe nada melhor do que estar aqui, ó, 100% no hoje, no só por hoje. Cara, é muito massa, não tem... Nossa, é só... Cara, se eu começar a falar aqui... Aí já faz 16 minutos que eu tô falando de sobriedade e recuperação, porque é bom demais, né? Principalmente por estar tendo tanta clareza nos meus raciocínios, né? Cara, essa busca, né? Esses pilares me fazem ter uma vida linda, né? O investimento em mim como um ser humano, fazendo terapia, querer estar limpo em sobriedade para estar próximo de Deus e buscar a Deus para ter essa proximidade, essa intimidade. Esses três pilares, eles me trazem uma vida de muita alegria, de muita superação e de muita evolução. É muito bom estar em recuperação e sobriedade. Bom, então é isso que o texto vem falar, que a gente deve prestar atenção, né? A gente deve estar focado o tempo todo, independente da situação, com a nossa recuperação e com a nossa sobriedade. Falando agora um pouco do que aconteceu ontem. Eu estou desenvolvendo um tênis novo, um projeto novo, e já faz algum tempo. E eu precisei passar por vários processos de superação. Não como ser humano, né? As fases de desenvolvimento do tênis. E fui passando por cada uma delas, derrubando cada barreira, melhorando as linhas de estilo, procurando a sola certa, a forma certa, tudo. E aí já fazem umas 2 semanas que eu finalmente aprovei, né, o logo, mudei o nome da marca e automaticamente eu tive que refazer o logo no tênis, né? E aí eu fiz alguns detalhes na língua, na lateral, etc. E comecei a desenvolver essas etiquetas. E foi bem na semana do carnaval. Então, teve um atraso muito grande, né, nesse desenvolvimento. E eu, como bom adicto que sou, fiquei ansioso, doido para ficar logo pronto, né? E comecei ali a cobrar, né? Porque quando a gente está trabalhando com desenvolvimento, a gente tem que sempre estar cobrando. Claro que com educação, né? Com equilíbrio, não pode ser uma cobrança exagerada, mas você tem que estar sempre lembrando a pessoa. Ô, pessoa, e aí, como é que tá? Você tá fazendo? Você tá desenvolvendo? Ô, e aí, já deu certo? E ficar acompanhando, né? Porque se você não acompanha, dá uma sensação para quem tá fazendo de que você não tá precisando. E aí você vai perder tempo. Então, como já faz tempo que eu trabalho nessa área, eu sei que eu tenho que estar cobrando a todo dia. E acaba que isso gera uma ansiedade, cara. Não tem como não gerar, né? Você quer ver o seu filho ali, que seria o desenvolvimento, criando uma existência real, porque até então ele existe na sua mente, você está tirando ele da sua mente e transformando ele em algo físico. Então há essa ansiedade de transformar isso, de você poder pegar na mão e falar, cara, ficou pronto, né? E, cara, na terça-feira ficou pronta as matrizes. E eu tava em viagem e eu ia chegar na quinta ou na sexta-feira. E antes de eu sair de viagem, eu já meio que deixei tudo organizado para na hora que eu chegasse eu pudesse já terminar de fazer o tênis. Só que aí eu esqueci de cobrar. Na hora olha pra você ver que louco, como isso faz uma correlação com o que a gente acabou de ler aqui.
Quando a matriz ficou pronta, eu tive a sensação, ufa, cheguei onde eu queria. Só que na realidade eu não tinha chegado. Porque a matriz das etiquetas de borracha, onde tinha o logo e a marca, etc., ficaram prontas. As matrizes, não as etiquetas, né? E eu esqueci de cobrar a pessoa de fazer as etiquetas. O que aconteceu? Chegou na quinta-feira de noite, eu lembrei, nossa, será que a pessoa fez as etiquetas? Quer dizer, já tinha passado 2 dias. Fazer as etiquetas em relação a fazer as matrizes, nossa, não tem nem comparação. Matriz demora a fazer, etiqueta não. Etiqueta é só injetar lá, se derrama um líquido, né? Põe numa máquina para endurecer, né? Para chegar no estado sólido. E depois tira a etiqueta ali, né? É coisa simples, é questão de horas, né? Em 2 dias a pessoa faria, sei lá, 1 milhão de peças. Adivinha? Aí a pessoa não me respondeu, porque eu lembrei, já era 7h30 da noite. Aí eu comecei. Meu Deus do céu, esqueci, eu queria montar o tênis na sexta. Isso foi na quinta, 7 horas da noite. Cara, e as etiquetas estão prontas, porque amanhã de manhã eu vou pespontar o tênis. Eu preciso de pelo menos 2 peças de cada etiqueta para me pôr no par, babá. A pessoa não respondeu. Aí eram umas 8 horas, eu mandei 3 interrogação. A pessoa não respondeu. Eu acordei de madrugada, como eu sempre acordo. 5 horas eu mandei mensagem pra pessoa. Oi, bom dia. Tudo bem? E minhas etiquetas? Quer dizer, a pessoa já ficou puta ali, eu já fui um pouco desequilibrado, né? Um pouco desequilibrado? Eu fui muito desequilibrado, né, cara? Mandar mensagem de trabalho pra uma pessoa 5 horas da manhã, né? Muito egocentrismo, né? Não é todo mundo que acorda esse horário. Só que em contrapartida, mano, eu tô num projeto de vida, né? Então, eu preciso correr atrás. Enquanto a pessoa que está desenvolvendo as etiquetas já tem uma empresa, né? Ela já vive disso. Eu estou buscando viver. E eu tô num ponto muito crucial da marca. Eu tô naquele ponto, assim, eu não sei se você já foi empreendedor, mas se você já foi, você vai me entender. Eu tô naquele ponto que eu já gastei demais e eu preciso começar a recuperar, só que ainda o produto não está pronto, ainda faltam algumas etapas, mas está bem no finalzinho, então você começa a querer, vamos logo que eu preciso recuperar o dinheiro, né? Tipo assim. Enfim, 6 horas da manhã, 6h30, eu liguei pra pessoa, né? A gente, indústria, começa a trabalhar 15 para 7, pensei, 6h30 é um horário razoável para ligar. Mano, a mulher acabou comigo. Cara, você é muito chato, né? Espere a empresa abrir que eu vou te responder. Ela foi super disfuncional. Ela foi muito antiprofissional, sei lá se existe essa palavra. Mas assim, eu jamais trataria um cliente meu desse jeito, né? Acho que eu teria o meu primeiro pensamento seria, cara, se ele tá me ligando nesse horário é porque ele está precisando muito, né? E se ele está precisando muito, é uma coisa positiva para mim, que sou vendedor, que estou atendendo ele como um fornecedor, né? Então, para mim não importa o horário que você vai me chamar para me comprar um tênis ou para fazer qualquer outra coisa que eu possa prestar serviço para você, né? Porque se você vem num horário totalmente fora do natural, é porque você está precisando, e vender para alguém que está precisando é a melhor coisa que existe, né? Ser procurado no momento de necessidade de outra pessoa, para um vendedor, para alguém que trabalha com isso, é a melhor coisa que tem. Cara, meu dia poderia ter acabado ali se eu tivesse dado poder para aquela pessoa. Mas só por hoje, que no caso foi ontem, eu aprendi que eu não devo dar o poder dos meus pensamentos, sentimentos e comportamentos para outra pessoa. E foi isso que eu fiz. Cara, o problema tá com ela. Ela ficou nervosa. Ela ficou nervosa. Muitas das vezes ela vai ficar com a consciência pesada, porque ela não deveria ter me tratado daquele jeito. E força, cara. Continuei. Não tá certo então, desculpa. Desliguei. Não pedi desculpa. Falei, não tá certo então, muito obrigado. E desliguei. E isso foi 6h30. Mas como eu tava precisando, eu não ia arrumar briga, né, mano? Senão eu ia perder um tempão. E outra coisa, muitas vezes o mal quer nos parar dessa forma, né? Quer nos fazer perder a cabeça. Se eu não tivesse a consciência que eu tenho hoje, não tivesse tido esse despertar espiritual, o que eu ia fazer? Só vagabunda, como é que você fala assim comigo? Eu sou seu cliente, não vou mais fazer nenhuma etiqueta em você, com você.
E aí, mano, eu ia perder mais um mês pra fazer esse tênis. Por quê? Como é que eu ia pegar as matrizes? Já tava até paga essas matrizes. Ia ter que começar a desenvolver desde o zero em outro lugar. Se eu tivesse agido com a minha emoção. Mas só por hoje, só por ontem, eu não agi, eu não permiti. Eu respirei antes de agir. Eu raciocinei. Eu não deixei a outra pessoa interferir nos meus pensamentos, sentimentos, comportamentos. Não deixei, não vou deixar, não quero. E aí, cara, aconteceu uma outra situação no final da tarde. Não vou falar dela agora, eu vou deixar para amanhã, porque já são 25 minutos, já é muito tempo, né? Vai demorar um tempão para carregar isso no Instagram. E bom, é isso, galera. Espero que Deus abençoe a vida de vocês. Para você que está ouvindo, está em recuperação, fique esperto aí com as suas vitórias, né? Não deixa isso abalar a sua recuperação. Não deixa isso te lembrar do uso. Lembra o quanto era ruim, né? Depois que você usava, o tanto que era sofrido. E mesmo quando você estava usando, cara, que negócio mais sem graça, você ficar loucão lá, sem sentir, sem nada. Sabe? Sei lá, desconecto do mundo, de tudo. Eu já não vejo mais graça nisso, pela glória de Deus. Se você ainda é um adicto que não está em recuperação, que Deus te dê a dádiva da recuperação. Se você tem um familiar ou ente querido que está em adicção ativa, que Deus te fortaleça e dê a dádiva da recuperação para essa pessoa. Em nome de Jesus. Valeu e até amanhã.